Olá, professores e professoras do 7º ano. Aqui novamente a professora Joanete Xavier para conversar um pouquinho com vocês do 7º ano, o volume 2 e agora o capítulo 4. Como vocês já sabem, capítulo 1, 2, 3 e 4, eles trabalham com as mesmas habilidades e os mesmos descritores. Então você já conhece essas habilidades aqui e vamos logo aqui para saber cada habilidade dessas que não aparece na sua coleção, que aparece lá são os descritores. Então cada habilidade está alinhada a um descritor. Então a habilidade LP13 está alinhada com o descritor D2, que é inferir o sentido de uma palavra ou uma expressão. Já a LP10 identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros e a LP12 identificar a tese de um texto. A LP17 identificar em textos os efeitos de sentido do uso de estratégia de modalização e argumentatividade. Já a LP38 identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Vocês já sabem quanto é importante encontrarmos sempre um espaço para o desenvolvimento da proficiência leitora. Aliás, essa preocupação e essas atividades propostas, elas precisam ser constantes. Elas precisam fazer parte do dia a dia em sala de aula. E eu aqui fiz a seleção de um texto que compõe lá o capítulo 4 do volume 2 e já dou para vocês aqui uma antecipação de qual foi o texto escolhido. Pronto, 5G. Não é isso? Esse texto ele foi escolhido então para a sugestão de uma atividade. Vamos lá. Esse texto ele serviu de suporte para a elaboração dos itens 13 e 14, rede 5G. O 5G é a evolução da atual rede de celulares de 4ª geração. Trata-se de uma rede mais potente e veloz, que além de ser inteligente, causa menos impacto no meio ambiente. A rede 5G é a 5ª geração das redes móveis. Trata-se de um grande salto evolutivo em relação à rede que é empregada atualmente, chamada 4G. A rede 5G, ela vem sendo desenvolvida para comportar o crescente volume de informações trocado diariamente por bilhões de dispositivos sem fio espalhados mundialmente. O 5G é o próximo passo evolutivo para a banda larga sem fio. Sua missão é elevar e muito as potencialidades da rede atual, conhecida como 4G, alcançando a banda larga móvel a altíssimos padrões de velocidade, de conexão e de usuários simultâneos. Em resumo, as redes 5G prometem aos seus futuros usuários uma cobertura mais ampla e eficiente, maiores transferências de dados, além de um número significativamente maior de conexões simultâneas. As redes da 4ª geração, utilizadas atualmente em algumas regiões do Brasil, são capazes de entregar uma velocidade média de conexão de aproximadamente 33 Mbps. Estima-se que a 5G será capaz de entregar velocidade de 50 a 100 vezes maiores, podendo alcançar até mesmo 10 Gbps. Vamos lá. Esse suporte, então, ele foi usado para a elaboração dos itens 13 e 14 e explorou no item 13 o descritor identificar a tese de um texto e no item 14 identificar em texto os efeitos de sentido do uso de estratégia de modalização e argumentatividade. A partir do texto, o quê? Primeiro, vamos introduzir esse tema.
conversando com os estudantes, apresentar o conceito de 5G, suas diferenças em relação às tecnologias anteriores, que é a 3G e depois a 4G. Discutir o impacto potencial da 5G na sociedade, economia e meio ambiente. Bem, leitura e compreensão do texto. Aqui é o momento em que é importante indicar o texto lá na coleção, sem necessidade de ficar tirando mais cópias, né? Ele está lá no volume 2, exatamente no capítulo 4, na questão 13 e 14. Então, indicar o texto dos itens 13 e 14 sobre a tecnologia 5G para leitura em grupo. Cada grupo deve responder às questões sobre o texto, identificando informações-chave como: o que é a tecnologia 5G? Quais são as principais vantagens dessa tecnologia? E como a 5G pode impactar a vida das pessoas? E depois proponham a pesquisa, a síntese de informações. Os grupos devem realizar uma pesquisa para aprofundar o conhecimento sobre a tecnologia 5G. Principalmente, como é que essa tecnologia realmente pode impactar na economia e no meio ambiente. Isso é importante, não é? Elaborar um painel informativo ou um infográfico que sintetize as informações mais relevantes que eles encontraram sobre o 5G. Socializar e debater. E, por fim, a produção de texto agora individual, porque ele já tem todo, olha só, as informações, as ideias, ele já deve ter construído argumentos, né, por meio da pesquisa. Então, a produção de texto, a partir das informações discutidas, das informações pesquisadas, cada estudante deve escrever um texto argumentativo defendendo ou questionando a implantação da tecnologia 5G no Brasil. Ele vai se posicionar e vai, a partir então de todas as informações que ele obteve nas etapas propostas, ele vai argumentar com propriedade, ok? Essa é a minha sugestão para hoje. Até o nosso próximo capítulo. Obrigada!